Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família. Há mais de 70 anos servindo a comunidade triense, 1150 kHz. Agradeço ao Boy, Márcio e toda a equipe técnica da rádio que nos possibilita estar aqui divulgando a doutrina dos Espíritos, baseado no Evangelho deixados pelo nosso Mestre Jesus. Boa tarde também aos nossos amigos e irmãos da SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Enfim, que tenhamos uma agradável tarde de sábado em companhia dessa doutrina que é sempre consoladora. O meu nome é Nádia e aqui estou mais uma vez para o estudo de uma mensagem psicografada por Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio do livro Jesus no Lar. Para quem não conhece o livro, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Isso está na capa do livro. Este livro apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar. O primeiro culto do Evangelho no lar foi realizado na casa de Pedro. Aquelas noites que após as caminhadas de Jesus e suas pregações, ele retornava e ali eles passavam um tempo. E esse tempo, essas mensagens abordam temas como amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, todas aquelas coisas que nós conhecemos, que o Mestre deixou para nós. E uma outra coisa é que ela demonstra a permanente atualidade da mensagem evangélica, a todos acessível e enfatiza a necessidade de cada um se reformar interiormente, revendo seus pensamentos e suas atitudes e buscando ajustá-las à verdadeira moral cristã. Então, essas mensagens são mensagens que Jesus, à noite, à tardinha, tarde-noite, ele conversava com aquela assembleia que sempre estavam juntos, os apóstolos, suas famílias, ele ensinava para eles também. Assim como ensinava durante o dia, ele ensinava para eles também. Para quem desejar ler o livro, ele consta de 50 mensagens e elas são muito preciosas. Elas trazem grandes ensinamentos. Então, a que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos estudar juntos hoje, é a mensagem número 4, cujo título é A Lição da Semente, e ela está nas páginas, para quem quiser ler o livro, ela está nas páginas 17 a 19. É uma mensagem não muito grande, mas ela é muito interessante, muito preciosa. Então eu vou começar lendo o primeiro parágrafo dessa mensagem, para que vocês vejam como ela se relaciona com o nosso tempo. Parece que nós não estamos falando de algo que aconteceu há mais de 2000 anos. Parece que estamos falando de hoje, do momento em que estamos vivendo. É muito interessante, vocês vão entender na medida que eu for lendo. Começa o Mestre Jesus. Diante da perplexidade dos ouvintes,
falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltam nossos olhos, encontramos a guerra. Olha aí quantas guerras nós estamos vivendo, quantas ao redor do mundo, a guerra no nosso próprio país. Não uma guerra como está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, de um país invadir o outro, mas eu estou falando da guerra de traficantes, essas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente ouve falar, que a gente vê nos noticiários, que no fundo é uma guerra também. Não é porque existem lados opostos, brigando muitas vezes por um mesmo espaço, e são coisas que nos afligem, com certeza nos aflige. Então, encontramos a guerra, a incompreensão também. A gente vê tanta coisa, a gente ouve tanto, a gente vê tantos casos, frutos da incompreensão das pessoas, da falta de ter um pouquinho de amor no coração, de poder entender que todos nós estamos aqui num momento difícil que nós estamos passando, mas que vai passar, é um momento passageiro. Nós estamos em plena transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quantas coisas já aconteceram e continuam acontecendo, coisas boas, coisas ruins, sendo que as ruins sempre têm mais visibilidade do que as coisas boas. Olha, mas as coisas boas acontecem. E muito, tá? Muito, muito, muito. Ontem mesmo eu escutei uma pessoa falar que a pessoa estava toda suja, tinha socorrido um cachorro que tinha caído num buraco. E o cachorro chorando, era uma cachorrinha chorando, e ninguém ia lá para ajudar. Aí ele foi, diz que pegou um enxadão, foi, a cachorrinha presa era um buraco cheio de lama. Aí ele conseguiu tirar ela de lá. Aí ela saiu toda serelepe e ele ficou muito feliz. Quer dizer, são atitudes boas. Mas pergunto se alguém falou. Eu fiquei sabendo por um acaso, porque ele estava contando para minha amiga, minha prima, e aí eu escutei. Assim, até demos os parabéns a ele, né? Porque é uma atitude louvável. Poderia ser da mesma forma que era um cachorrinho, poderia ser uma pessoa, poderia ser uma criança. Porque quem não socorre um animal, também, dependendo da situação, não vai socorrer nenhuma pessoa também. Tem pessoas que são muito acomodadas, né? Esquentam muito a cabeça, porque não tem amor, ainda não conseguem se relacionar bem com as outras pessoas, pensando assim: nós vivemos numa grande fraternidade. Todas as pessoas, tudo que nos cerca, não é só as pessoas não, é tudo que nos cerca. Todos os seres vivos, até os inertes, que estão em evolução, são nossos irmãos também. Então, a gente sempre deve pensar desta forma. Então ele continua, eu vou continuar aqui o texto. Então, a injustiça, também vemos muito isso. Quantas vezes nós já fomos injustiçados, nós vimos injustiças acontecendo e muitos se calaram, muitos não falaram nada, muitos se abstiveram e muitos que falaram, às vezes suas vozes foram abafadas, como naquela vez
em que Jesus foi crucificado, que a voz dos que não queriam que ele fosse morto, foram abafadas para seguir interesses orgulhosos e pessoais dos fariseus, dos poderosos do templo, dos poderosos de Jerusalém, com medo de perder a sua coroa ou seus privilégios. E muitas injustiças acontecem relativas a isso, porque muitos não querem perder os seus privilégios, outros têm medo, outros não querem perder seus postos, seus cargos, e aí se calam muitas vezes diante das injustiças que gritam, como aqui que sacrificou Jesus, que colocou ele naquela cruz infame. Era uma injustiça, muito injustiça, muito. Mas quantos se calaram? Quantos? E hoje também, quantas injustiças acontecem e muitos se calam. Ou aquele que fala não é nem ouvido, infelizmente. Então ele continua aqui, a injustiça e o sofrimento. Também nós vemos muito sofrimento em várias áreas, vários setores. A gente vê o sofrimento e não muitos nem, alguns ainda refletem sobre aquilo, outros passam inertes por aquilo, como se as pessoas fossem invisíveis, ou como se aquele que sofre fosse invisível. Igual essa cachorrinha que ficou chorando num poço de lama, gritando, e ninguém socorreu, ninguém teve a capacidade de ir até lá, até que um bom samaritano teve essa ideia de descer lá e salvar a cachorrinha. Graças a Deus que ainda temos pessoas boas. E olha, temos pessoas boas, pessoas que fazem o bem, que praticam o bem em muitos setores, muitas áreas. Mas infelizmente o mal ainda tem mais visibilidade. Um dia não vai ser desse jeito, porque quando a terra for regenerada, o mal é que vai ser o que não tem visibilidade, e o bem que terá a maior visibilidade. Então o mal perderá a sua força. Que assim seja. Então aí ele continua aqui. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Lembrando a vocês que na doutrina espírita a gente conhece as leis divinas. Aí são várias leis, leis do progresso, lei do amor, lei de várias coisas. E existem algumas provas relativas à riqueza e à pobreza. Se elas existem, é porque há algum motivo há. Como nós cremos na reencarnação e também sabemos que Deus, na sua infinita bondade, permite que a gente esqueça o que a gente viveu na encarnação passada. Então a gente não lembra. Muitos têm uma vaga ideia, porque a gente volta, a gente reencarna para recuperar justamente isso. Recuperar o que a gente fez, o que a gente não conseguiu realizar na última reencarnação que nós tivemos. E a gente retorna sem lembrar-se do que passou, muitas das vezes apenas com uma vaga ideia. Muitos ainda não conseguem, mesmo com o esquecimento, não conseguem
recuperar esse tempo. Porque a ideia é que todos sigamos juntos e todos nos amemos como irmãos. E todos olhemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, por isso, não devemos julgar, não devemos ser maledicentes, não devemos achar que somos melhores que todas as outras pessoas do mundo, porque não somos. Estamos aqui como qualquer um e somos olhados como filhos de Deus. Evidentemente que Deus é justo e logicamente que quem pratica o bem terá a sua forma de recompensa, mas aquele que pratica o mal, ele também vai ter como recuperar. Ele não vai ficar preso à eternidade pelo mal que praticou, porque aí não seria justo. Nós estamos aqui para aprender e Deus é justo e bom. Não seria um atributo dele. Como ele poderia privilegiar uns, Deus não privilegia ninguém. Ele faz, apenas acontece o que deve acontecer, ou seja, nada que nos acontece é por acaso. Nós devemos ter sempre essa visão. Nós não sabemos o que fizemos na vida passada. Muitas vezes fomos algozes. Se somos vítimas agora, provavelmente fomos algozes em outras épocas. Então nós devemos pensar muito, refletir muito antes de tomarmos atitudes, principalmente aquele que tem a noção, que conhece, que tem esse entendimento de saber que nós não somos perfeitos, que estamos aqui para aprender como todos os outros. Uns vão errar mais, outros vão errar menos, porque já estão em patamares diferentes da vida, em patamares diferentes da evolução. Mas continuamos sendo filhos de Deus e Ele vai nos dar todas as oportunidades para que a gente resolva essas pendências que ficaram para trás. Então é nisso que nós devemos pensar, sempre pensar adiante e cultivarmos as virtudes como a paciência, a fé, a caridade, a bondade. São virtudes que nós devemos sempre procurar cultivar e afastar aquelas que são terríveis, como o orgulho, a vaidade, que nos leva a cometer atos que depois, quando estamos do outro lado, nos arrependemos amargamente. Infelizmente. Continuando aqui. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar. Lógico, por quê? Que nós sempre que conseguimos estar numa vibração extraordinariamente boa, porque nós somos espíritos imperfeitos, estamos estudando, trabalhando em nós mesmos para melhorarmos. É isso que estamos fazendo aqui, estudando. Então temos que aproveitar cada oportunidade, por menor que ela seja, para melhorarmos. Não é melhorar de vida, ter muito dinheiro, muitos bens, ser rico, poderoso. Quem é, ótimo, mas é sabendo que é uma prova difícil, a prova da riqueza e a prova da pobreza também. Assim como a prova da beleza, existem provas que são difíceis de passar por elas, justamente pelo fato de sermos imperfeitos. Como ele disse, nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo,
como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Não é? Exato. Aqui está as aflições pelas quais nós passamos, os desertos que temos que atravessar, os lamaçais onde vamos nos enredar e ficarmos presos lá, as pessoas que nos seduzem com suas palavras, com suas ações, nos induzindo muitas vezes, porque somos invigilantes, a sairmos do caminho reto e caminharmos pelas estradas da perdição, entrar pelas portas largas. Quando nos deparamos, já estamos lá. Muitas das vezes perdemos tempo atravessando os espinheiros, conseguindo nos livrar dos lamaçais e das serpentes que estão sempre a nos rodear. Entretanto, a ideia do reino divino é assim, como uma semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso é de procurar a luz de cima. Procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol e chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade é suspeita, lhe rodam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa. Na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Então, a semente do trigo, ela é minúscula, ela vai para a terra, e na terra seríamos como nós, que somos minúsculos diante do grande amor do Pai e nesse lugar que Ele nos preparou para que nós desabrochássemos, para que nós vingássemos e melhorássemos como pessoas. Vingar no sentido da semente que está na terra, que apesar da pressão, dos detritos, mas quando a gente germina, quando a gente tem essa claridade que nos abre a mente, nós vamos, como ele falou, em busca da luz.
essa busca da luz é dominante. Não pode fazer sol, pode fazer chuva, dia ou noite. Quem já conseguiu entender isso, vai trabalhar constantemente pelo seu adiantamento, pelo seu momento de elevar-se na busca constante de Deus. Como ele disse, e durante essa caminhada que a gente tem aqui, como o trigo que vai nascendo, que vai desabrochando, germinando e vai em busca da luz, nós vamos produzindo frutos de esperança, de bondade, de amor e de salvação. Quem consegue chegar nem olha para trás para falar, para se auto-engrandecer, não, muito pelo contrário, continua na sua busca, porque a gente sente saudade do nosso Pai e a gente quer voltar para Ele, para os braços dele. É isso. Então, nesse primeiro parágrafo, é isso que eu acabei de ler. Continuando aqui com o nosso texto, lembrando aí para quem ainda não tinha, de repente chegou agora, ligou o rádio agora, estamos falando sobre a lição da semente, uma mensagem que está no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Néio Lúcio. A lição número 4, que é a lição da semente. A lição da semente, tá bom? Mas antes de pegar o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto parágrafo, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita para falar com vocês a respeito dos trabalhos que nós realizamos. Para quem nos conhece, nós estamos situados ali na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, na Vila Isabel, próximo aos prédios ali do Vila Nova. Tem ônibus que para próximo da nossa instituição e nós trabalhamos com assistência social e divulgamos a doutrina dos espíritos. Então nós estamos lá já há um bom tempo e nós realizamos atividades de segunda e quinta, que são as reuniões públicas, que são na segunda-feira nós temos palestrantes diversos e na quinta-feira nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E aí sempre são as pessoas da casa, os companheiros da casa que fazem o estudo toda quinta-feira. E os estudos, tanto da segunda quanto da quinta, começam às 8 horas, mas quem quiser chegar mais cedo para se inteirar, para conversar, para interagir com as outras pessoas, escutar uma música, porque a gente sempre ambienta com música, pode chegar. Às vezes quer conhecer, quer saber, quer ver como que é a casa, como que funciona, às vezes nunca foi. Então, nós estaremos lá recebendo vocês com a maior alegria de nossos corações. E nós trabalhamos também com a nossa parte de, além da divulgação da doutrina, nós também fazemos o atendimento fraterno. Esse atendimento é uma conversa que às vezes você está passando por um momento difícil, ou conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, e a pessoa não consegue se abrir, ou você mesmo não consegue se abrir com ninguém da sua família. Às vezes você está muito aflito, não consegue conversar com ninguém. Aí, se você quiser,
vai lá na nossa página da Seja, no Facebook, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, está no WhatsApp. Então, lá no Seja TR, lá no Facebook, tá? Tem o número do WhatsApp que você pode entrar em contato, ligar com para a pessoa responsável para que ela marque uma consulta com um dos nossos atendentes, um atendimento fraterno, né, com um dos nossos atendentes. E quem sabe, né? Para isso nós estamos lá, estaremos ouvindo você. E se você e o que tocar para nós, nos orientar você, nós estaremos lá sempre prontos. E a conversa que temos lá é uma conversa que fica como se fosse um consultório de psicólogo ou médico, que o que acontece ali fica só entre médico e paciente, né? Lá entre nós é entre o atendente e quem está falando, não sai dali. E quem sabe você pode se sentir acolhido ou acolhida e ser ajudado mais do que muitas vezes você imagina. Então, assim, nós fazemos esse trabalho. Aí você marca um dia. Nos outros dias em que às vezes a gente tem cursos, mas isso é a partir do momento que você se inteirar na casa espírita, você ficará sabendo. E no domingo nós fazemos a evangelização de crianças até 11 anos. E nós temos 3 salas com crianças em vários estágios, né? E trabalhamos a gente oferece um almoço para as crianças e trabalhamos com as mães também. As mães têm a palestra para elas, que você pode assistir se você quiser, todo domingo 9h30, mas tem que chegar às 9h30, porque depois a gente fecha o portão por causa das crianças. Aí todo dia 9h30 a gente recebe as crianças, as mães, aí depois as crianças vão para as salinhas, aí tem as evangelizadoras que trabalham o tema do dia, né, com elas, e quem está lá com as mães também vai trabalhar o mesmo tema, só com uma linguagem para adultos. E na salinha a linguagem para as crianças. Então, e depois, às 11 horas, a gente libera para o almoço. Esse almoço é oferecido às mães e às crianças. E, assim, se você quiser comparecer para ver como que funciona, se você quiser nos ajudar, nos dar um apoio, ajudar uma criança a levar no banheiro, a assistir mesmo, né, como o trabalho é realizado, sinta-se à vontade. Tem na cozinha, como diz a nossa amiga Daura, na casa espírita sempre há vaga. Pode ajudar na cozinha, servindo um suco, lavando uma verdura, trabalhando com quem está na cozinha, porque almoço a gente faz toda semana. E nós agora, no momento, a gente obedece às férias das crianças. Então a gente volta só quando as crianças voltam para a escola, a gente retorna também. Aí todo domingo às 9h30 estamos lá com as mães e as crianças. Se vocês quiserem nos dar o prazer de sua companhia para assistir. Outra coisa, mesmo que você seja homem, queira ir lá assistir as palestras das mães, não tem problema nenhum. O assunto é sempre pertinente, porque a gente fala da doutrina dos espíritos. Então a gente vai sempre falar de amor, de fraternidade, de companheirismo. Sempre falaremos coisas boas, de fé, de caridade, de paciência. É sobre isso sobre o amor que Jesus deixou plantado e que um dia vai florescer de qualquer maneira, porque existe uma lei que se chama a lei do progresso. Mesmo aqueles que não queiram evoluir, eles vão evoluir de uma forma ou de outra. E assim nós trabalhamos
bastante, fazendo atividades diversas. Nós temos um bazar, que por um acaso vai acontecer do dia 13 ao dia 17, que funciona ali próximo da Livraria Espírita, em frente ao Ponto Frio. Esse bazar é para ajudar a Casa Espírita, pagar água, luz, internet, coisas que a Casa Espírita precisa. Para tocar uma casa, precisa estar em dia com essas coisas. Então nós também aceitamos doações de alimentos não perecíveis, que vai para a cesta das mães, porque nós trabalhamos doando todo mês uma cesta básica para as mães. Então a gente aceita, a gente recebe doações de instituições, de pessoas que vão lá, pode deixar na nossa Casa Espírita, pode ligar, marcar para alguém buscar, às vezes não consegue levar. E nós temos essa possibilidade. É só ir lá no WhatsApp, lá no Facebook, olhar, tem um número, conversar, que a gente ajuda, que a gente vai e busca. Aceitamos também roupas para o bazar em bom estado, para que a gente possa vender no bazar para fazer a manutenção da casa. E também nós trabalhamos com enxovalzinho de bebês. Então nós trabalhamos, toda a mãe carente vai lá, faz uma ficha e um pouco antes antes dela internar, ela vai e busca um enxovalzinho. E esse enxoval a gente recebe peças o ano inteiro as pessoas doam. E tem um dia especial, que é o dia 29 de abril, que é o dia do aniversário da mãe Ritinha, que era uma parteira aqui de Três Rios, que fazia esse trabalho de fazer o primeiro enxovalzinho para as mamães carentes. E é assim que a gente faz. Aí chega no dia 29, a gente faz uma confraternização, que é um chá de bebê, e a gente recebe os presentes, que são as doações que as pessoas levam para fazer parte do enxoval de bebê, certo? Aí é pagão, pagãozinho, body, calcinha comprida, sapatinho, toalha, lenço umedecido, fralda e essas coisas que bebês usam, né? Mantas, tudo isso a gente recebe, e recebe as coisas que estão em bom estado, porque bebê perde roupa muito rápido. Mas às vezes, né, a pessoa tem roupinhas lá dos seus filhos, né, que nasceram tem pouco tempo, mas aí já perdeu um monte de roupa, e se quiser doar para nós, estiver em bom estado, a gente aceita, vai até no enxovalzinho do bebê, certo? E assim são os trabalhos que nós realizamos. Então, se você quiser, você sinta-se convidado ou convidada para ir nos visitar. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Lembrando de novo, Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, Vila Isabel, próximo ao Vila Nova, certo? E lembrando que as nossas reuniões públicas são às 8 horas. Se você quiser chegar mais cedo para conhecer, sinta-se à vontade. Então, era sobre a nossa casa, era isso que eu queria falar para vocês. E lembrando aí do momento musical, para vocês lembrarem que refletirem sobre a letra da música, certo? Então vamos dar sequência aqui no outro parágrafo do nosso livro, da nossa mensagem, para a gente concluir daqui mais um pouquinho. A partir do momento que terminamos o que ele fala, que a visão do pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma do filho saudoso, porque nós temos saudade do pai e queremos voltar para ele. Então, quando a gente se encontra, a gente quer subir e não quer olhar para trás, simplesmente segue em frente. Como a semente, a hora que ela começa a germinar, ela quer subir e alcançar a luz. Então,
no segundo parágrafo, o mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, porque, segundo os nossos irmãos dos planos superiores, a terra é muito densa, como se fosse um lodo mesmo. Aí a gente, mesmo que a gente tenha os pés, mas a gente quer andar para frente, buscar a luz. Então a gente não olha para baixo, a gente olha para cima. O trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. É com o trabalho que a gente vai realizando, é que a gente vai se elevando. Conheceremos as árvores pelos frutos, como naquela parábola das árvores, do fruto. Identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Ou seja, quanto mais buscarmos a perfeição, mais estaremos nos vestindo para aquelas bodas que acontecem, ou seja, para nos elegermos para o reino do céu, para aquele reino que Jesus nos prometeu. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Ou seja, todos nós conhecemos como devemos agir, mas muitos não praticam. Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Então, nós todos nessa imagem, né, de que da semente, essa projeção, como se nós fôssemos as sementes, a semente de trigo, esses que ainda não despertaram, que ainda insistem, não praticam a caridade, não se beneficiam com o mal, acham que estão extremamente certos, eles estão dormindo. Mas eles têm dentro deles a semente. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma centelha de amor. E esse amor é guardado em nós. Então nós temos ele em potencial. Então mesmo que essas sementes que estejam na terra e não despertam, um dia elas vão despertar. Por quê? Porque haverá muitas coisas que vão acontecer. Como ele disse, aguaceiros, furacões, vão passar por elas e vão renovar-lhes a posição no solo. Então nós vamos passando por muitas coisas. Um dia nós cansamos de sofrer e começamos a olhar para frente e buscar a luz de Deus. E Ele estará pronto para nós, para nos receber. Mesmo que, infelizmente, perderemos um grande tempo, mas ainda assim iremos continuar evoluindo, para voltarmos para os braços de Deus. Como ele disse, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia.
e assim será conosco também. Porque um dia nós retornaremos, nós acordaremos e vamos ver que somente com o bem, com a caridade, com o amor, com a compreensão, com a fé e a esperança no futuro, é que nós vamos evoluir, vamos sair desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde, como eu já disse, o bem será muito visível e o mal muito pequenininho e quase invisível, para continuarmos a evoluir para os mundos celestes, dadivosos, que a gente não tem nem como mensurar, porque nós não temos nem ideia de como seriam esses mundos. Só sabemos que o mal não vai estar neles. Isso a gente tem certeza. Então ele continua aqui. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência. Ou seja, são aquelas coisas que nos sacodem, mesmo que as pessoas estejam adormecidas, perdidas. Há alguma coisa que as sacode, as renova e elas despertam. E são experiências que renovam o interior. E elas vão se dirigir para a glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Ou seja, por isso que nós não devemos julgar os outros, porque um dia nós já estivemos assim também, dormindo, sem acordar, sem pensar no futuro, apenas vivendo inebriados por essa ilusão que é o mundo denso, que é o mundo da carne. E essas tempestades que vão nos ocorrer, elas vão nos renovar e nos dirigir para o alto, nos dirigir para o mundo melhor, para a glória do futuro. Por isso a gente tem que olhar os nossos irmãos com amor, mesmo que estejamos um pouquinho mais à frente. Mas não devemos achar que eles também não são dignos de alcançar a glória do Pai. Então, a gente tem que auxiliar dentro das nossas possibilidades e prosseguir nós mesmos, mirando sempre à frente. Quem já alcançou esse patamar, quem já despertou para alguma coisa, sabendo que existe algo a mais, que a terra não é o final de tudo, que o túmulo não é o final de tudo. Existe algo além. E seguimos em frente, continuando em frente sempre, buscando a luz, buscando esse reino que Jesus nos prometeu, tendo fé, esperança e solidariedade para com todos os que estão conosco, vivendo nesse mundo. Para um dia, após essas experiências renovadoras, nos dirigirmos aos braços do Pai outra vez. Porque sentimos sua falta, sentimos saudade, queremos voltar para esse lugar de paz, de tranquilidade, de fé, de esperança, de amor para com todos os que estão conosco. E para fechar, eu vou dizer o seguinte, que também faz parte da nossa mensagem aqui, para finalizar. É o último parágrafo. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. E assim eles se despediram do Mestre e o Mestre partiu
para mais uma jornada, para mais uma pregação. E assim eu me despeço, desejando uma excelente noite para vocês, um excelente final de semana. Desejo também um final de semana tranquilo, um ano novo cheio de esperança, expectativas, melhorias dentro de nós mesmos, busca por melhores dias, por sermos melhores a cada dia, para um dia sermos eleitos para esse reino que Jesus tanto nos prometeu. Então eu quero agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando para, como sempre, nos tornarmos melhores. Desejo aos aniversariantes do mês, aos do dia e aos do mês inteiro, feliz aniversário, bênçãos de luz e muita paz. Boa noite, até o próximo encontro.